As almas que rezarem nesta hora o terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. O corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus. Boa tarde, amigos e ouvintes da Rádio Catedral. Quem vos fala é Diácono Claudino, diretamente aqui dos nossos estúdios, hoje juntos para rezarmos o Terço da Misericórdia. Junto comigo, Silvio. Meu boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Diácono Claudino, seja bem-vindo mais uma vez. Teremos aqui a oportunidade de rezarmos juntos o Terço da Divina Misericórdia. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal vai nos acompanhar nessa missão. Amém. Vamos então iniciar invocando a nossa Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus disse a Santa Faustina no seu diário, no parágrafo 1316: necessito de sacrifício repleto de amor, porque apenas este tem valor diante de mim. Grandes são as dívidas contraídas pelo mundo diante de mim. Podem pagá-las as almas puras pelo seu sacrifício, praticando a misericórdia em espírito. Belíssimas palavras ditas a Santas Faustinas, sacrifício repleto de amor. Ou seja, o que nos move, na verdade,
é esse amor que nós recebemos de Deus e que não pode ficar paralisado dentro de nós. Os seres humanos, nós seres humanos, somos canais da graça de Deus no mundo. Cada um de nós cumprindo a sua missão de vida, alguns com a vida religiosa, alguns com a vida sacerdotal ou diaconal, como eu também, familiar, pais, mães. Todos nós temos a nossa meta, todos nós temos a nossa missão, e esse sacrifício de que ele fala a Santa Faustina é a vontade de passar ao próximo aquilo que nós recebemos de Deus, a misericórdia. Deus, repleto de misericórdia, nos enche de misericórdia, mas essa misericórdia não é para ficar apenas conosco, ela precisa caminhar, andar para frente, ou seja, levá-las às pessoas que precisam da misericórdia. Como ele diz aqui, as almas, puras têm essa misericórdia e fazem esse sacrifício em nome da vontade de Deus. Deixamos, portanto, que a misericórdia de Deus que age em nossos corações também, através de nós, possa agir no coração dos nossos irmãos. Quem temos de intenção, Silvio, para essa primeira dezena que nós vamos rezar agora? Vamos rezar por Adíbio Bolívar, Lúcia de Oliveira, Lacerda, Damiana Bolívar, Josimar da Pavona, Ana Célia Goulart de Oliveira, Ana Maria Goulart, Jorge Evaristo Goulart, Jorge Oliveira, família Goulart de Oliveira, Rosane Ileia, Vera Trajano, também pela saúde de Elisângela Miranda de Oliveira, Sheila, Jorge Kleber Teixeira Silva, Natalino Silva, Ulisses Gomes da Fonseca e Eduardo Pires Cardoso, pelas intenções também de Sandra Regina, Marlene Barbosa da Silva, Zélia Maria Calado Abreu, por Fátima, Deleni da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Araruama e também por Sônia Antunes da paróquia Sagrada Família em Nova Iguaçu. E também, claro, colocamos aqui em intenção os aniversariantes do dia, a Flávia de Floriane Posa Rebelo e também a nossa querida Denise Faustino, da Central de Relacionamento. Também quero colocar nessa primeira dezena uma intenção de aniversário muito importante, Silvio. É a minha filhinha que mora lá em São Francisco, nos Estados Unidos, que está fazendo 43 anos de idade hoje. Que Deus a abençoe abundantemente e que a sua vida continue sendo uma vida de sucesso como foi até agora. Vamos então iniciar essa primeira dezena rezando: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Não há nada nessa vida que possa te separar de Deus. O motivo é um só: Ele te ama. E quem ama não abandona, não trai, não esquece. Ainda que o teu coração não sinta, não perceba, Deus cuida de ti. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuida
cuidas de mim, mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Jesus disse a Santa Faustina no seu diário, no parágrafo 1317, se a alma não praticar a misericórdia de um ou outro modo, não alcançará a minha misericórdia no dia do juízo. Ó, se as almas soubessem armazenar os tesouros eternos, não seriam julgadas, antecipando o meu julgamento com obras de misericórdia. Me lembra o apóstolo Tiago, que diz lá na sua carta, o juízo será sem misericórdia, mas a misericórdia vence no juízo. É lógico que todos nós não somos perfeitos. Temos as nossas imperfeições, temos as nossas manias, as nossas, vamos dizer assim, faltas, né? Coisas que nós temos dentro do nosso coração que às vezes nos tiram do sério, mas tudo isso pode ser coberto pela misericórdia. Pela misericórdia de Deus e pela misericórdia das nossas obras, porque as nossas obras de misericórdia nos enchem também de misericórdia. Precisamos entender que a nossa vida deve funcionar a favor do próximo, funcionar a favor da nossa coletividade, de onde nós vivemos, a começar pela nossa casa, lógico, pelas nossas famílias, ou seja, tratar o próximo com misericórdia, tratar o próximo sem julgá-lo, tratar o próximo com o carinho que é necessário. E é por isso que ele diz, se a alma não praticar a misericórdia de um ou outro modo, não alcançará a minha misericórdia. A nossa misericórdia para com o próximo é o segredo da nossa salvação. Precisamos parar de pensar um pouco virado para dentro de nós. Nós, às vezes, nos preocupamos muito com as aparências externas, com as nossas coisas externas, quando, na verdade, o grande segredo da salvação está dentro do nosso coração, dentro da nossa capacidade de olhar o próximo como se fosse o próprio Jesus, sem preconceitos. E hoje o mundo está tão cheio de preconceitos, o mundo está tão cheio de ódios, de raivas, de amarguras no coração, as pessoas fechadas em si. A palavra misericórdia parece até ofensa em alguns locais. Precisamos, portanto, amados, lutar contra isso, dentro de nós mesmos primeiro. Fazer com que a palavra de chave, vamos dizer assim, a palavra que abre a nossa vida, que abre o nosso coração, seja misericórdia. Misericórdia para com o próximo, retribuindo dessa maneira a misericórdia que nós recebemos do Senhor Jesus. Que intenções nós temos para essa segunda dezena, Silvio? Rezemos aqui por Rosemary Dias de Almeida, família Dias de Almeida, Flávio de Almeida, Bruno de Almeida Barreto, Severo Viana Barbosa, Siqueira Gonçalves, Andrade Correia, Maria Aparecida, Bruno Henrique, pela saúde de Rômulo Ferreira de Oliveira, Janete Gonçalves, Ivan Correia, Sérgio Gonçalves Viana e Maria das Graças. E rezamos ainda por José Luiz Ribeiro Neto e por Regiane Marques. Eu também quero colocar nessa segunda dezena a manifestar o nosso profundo pesar e condolências, né? Pelo descanso eterno do nosso irmão diácono Ubirajara da Silva Ramos Filho, lá da paróquia Divino Salvador, em Piedade, que faleceu na tarde de ontem, e o seu funeral é agora de tarde, provavelmente às 3:30 da tarde, 4 horas, estamos quase na hora do funeral, unindo-nos aos seus familiares e amigos e rogando a Deus que conforte os seus corações e que lhe dê o descanso eterno. Também quero colocar nessa dezena um amigo meu da minha paróquia, da paróquia de São João Batista, que foi obrigado por causa de uma embolia, por causa de uma trombose, foi obrigado a amputar a sua perna, e eu quero que nessa dezena, rezo nessa dezena para que Deus console o seu coração dessa provação, para que ele possa passar por tudo isso, que o sábio consiga superar esse momento e deixar que o espírito fale mais alto, porque o nosso corpo pode ser amputado, mas o espírito jamais. Eterno Pai,
Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei. Disse Jesus a Santa Faustina no seu diário, no parágrafo 1320, às 3h, implora minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, e ao menos por um breve tempo reflete sobre a minha paixão, especialmente sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. Reflete sobre a minha paixão. É por esse motivo que nós estamos aqui reunidos, às 3h, refletir também sobre a paixão de Jesus Cristo. Ele que morreu por misericórdia a nós, ele que se entregou pela nossa salvação. Refletir esse ato de Jesus é deixar que o nosso coração viva da maneira de sacrificar-se até o ponto de entregar-se totalmente a própria vida por uma causa, por uma pessoa, se for necessário. Nós somos muito apegados à nossa matéria e nos esquecemos disso. Refletir sobre a paixão de Jesus Cristo é refletir sobre a capacidade que a gente tem de se sacrificar ao máximo para conseguir um objetivo. Objetivo esse que às vezes não é um objetivo pessoal nosso, mas sim um objetivo por outro, demonstrando misericórdia, ou seja, a misericórdia pelos pecadores, especialmente pelos pecadores. Muitas pessoas podem encontrar o caminho da misericórdia de Deus através da nossa capacidade de misericórdia para com elas. É opção de cada um de nós, interna do nosso coração, levar a palavra de Deus às pessoas, ajudá-las a encontrar o caminho da salvação, mostrá-las que pela misericórdia de Deus nós podemos superar qualquer momento, assim como aquele bom ladrão superou do lado de Jesus Cristo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, por pura misericórdia de Deus e pela capacidade que aquele homem teve de entender o quanto Deus era misericordioso para com ele também. Nós não podemos nos deixar levar pelas coisas mundanas. Esse é que é o importante da vida de hoje.
Vivemos num mundo extremamente tomado pela materialidade. Um mundo onde o dinheiro, o poder, eu acho até mais que o poder tem a capacidade de desvirtuar caminhos enormes das pessoas. Na minha vida de quase 72 anos, o que eu já vi de gente perder o rumo por causa de poder é impressionante. Nós estamos vendo ainda hoje, né? Esse poder, na verdade, não vale absolutamente nada, porque o que vai contar mesmo na hora do juízo final é a capacidade que nós tivemos de viver a misericórdia de Deus, de viver as obras de misericórdia, de viver com vontade aquilo pelo qual nós escolhemos seguir, que é seguir Jesus Cristo. E a marca da nossa religião é essa. Existem muitas fés no mundo, mas a nossa fé é a fé da misericórdia. E se a nossa fé é a fé da misericórdia, a fé do amor, a fé da caridade, nós precisamos aprender a viver com essa fé dentro de nós. Quais são as intenções que nós temos para essa terceira dezena, Silvio? Nós rezamos aqui por Douglas, pelos filhos Wenderson e Patrick, Franciele, Claudir e toda a família. Também rezamos por Marco Antônio Duarte, pedido de oração de Camila Castelo Branco Neves, Sueli Castelo Branco Neves e Luiz Carlos, família Neves. Eu também quero colocar nessa dezena os nossos companheiros de trabalho aqui da Rádio Catedral, especialmente o Silvio, que está aqui comigo. Também quero colocar nessa dezena os meus paroquianos lá de São João Batista da Lagoa. Quero colocar também todas as pessoas que me pedem orações e pelas quais eu me comprometo a orar. E não são poucas, são muitas. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Posso ouvir a tua voz e os teus passos a se aproximar de mim, se aproximar de mim. Senhor, eu sei que digno eu não sou, mas eu preciso tanto ouvir a tua voz, dizendo vem. Mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Mesmo com tantos erros que eu cometi,
se afastou de mim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Disse Jesus a Santa Faustina no seu diário, no capítulo, ou melhor, no parágrafo 1320, esta é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que penetres na minha tristeza mortal. Nessa hora, nada negarei à alma que me pedir pela minha paixão. É por isso que nós estamos aqui. Essa hora, a hora da misericórdia, que começa às 3 da tarde, é uma hora de refletir o momento da paixão de Jesus Cristo. E olha que promessa que ele faz a nós, hein? Nessa hora, nada negarei à alma que me pedir pela minha paixão. Ou seja, a disposição que ele tem de atender os nossos pedidos, se refletirmos sobre o seu sacrifício, sobre aquilo que ele fez por nós. Colocarmos ele como a nossa grande paixão, nosso grande Deus, o nosso grande Deus misericordioso. Ou seja, é uma hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Um momento em que ele, inclusive, deixa isso bem claro ao pedir para o Pai: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nós realmente não sabemos o que fazemos da nossa vida, né? Esse momento é um momento de você, querido ouvinte, querida ouvinte, e nos pedirmos, né, aquilo que nos toca o coração, aquilo que está nos trazendo agonia. Eu, às vezes, fico observando que as pessoas pedem muitas coisas materiais. Eu não nego que eu, às vezes, também peço alguma coisa material, mas mais importante do que coisas materiais, até a doença, que a gente pede tanto pela doença, a gente pede tanto por outras coisas da nossa vida material, e a doença é uma dor material, às vezes espiritual também, é que nós nos esquecemos de orar pela nossa salvação, pela nossa parte imortal, que é o nosso espírito. Nós precisamos colocar em primeiro plano na nossa vida esse espírito, porque esse espírito não vai morrer. Esse espírito é o que fica, é o que vai chegar até Jesus. E ele precisa chegar cheio de misericórdia. Ele precisa chegar praticando a misericórdia. Somos, portanto, convidados nesse momento, né, a refletir sobre isso, né? Nada negarei à alma que me pedir pela minha paixão. Vamos então pedir ao Senhor Jesus que nos guarde o nosso espírito das tentações, guarde o nosso espírito dos maus pensamentos, guarde o nosso espírito das mundanidades do mundo, dos desejos nefastos. Vamos pedir nesse momento que ele nos encha de misericórdia e com a sua misericórdia nos ajude a encontrar o caminho da salvação. Rezamos aqui por José Maurício da Paróquia São José e Nossa Senhora das Dores, Adriana do Jardim América, Aparecida Simões, Márcia Simões, Nicolau Medeiros, Alcedino Inácio e todos da família Cruz, Simões, Pinto, Tavares, Medeiros e Venial, com a paz de Cristo, o amor de Maria para todas as famílias que pedem orações. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E a tempestade vai acalmar a sua vida. Quando estou em alto mar, quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar.
filho. Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Ergue o braço e canta pra ele. Acalma minha tempestade, acalma minha. Devolve a paz. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. E o quê? A tempestade vai acalmar. Pedindo a Deus que as nossas tempestades se acalmem, porque Ele tem capacidade para isso. Jesus diz a Santa Faustina, no seu diário, no parágrafo 1448, ainda que a alma esteja em decomposição como um cadáver, e ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração, e tudo já esteja perdido, Deus não vê as coisas dessa maneira. O milagre da misericórdia de Deus fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. Olha que coisa maravilhosa. Você que está me escutando aí nesse momento e acha que não tem mais jeito para a minha vida, está perdido tudo, já não sei mais o que vou fazer. Nada está perdido. Não existe causa para Deus que seja impossível. Ele é o Deus dos impossíveis. Nós às vezes ficamos pedindo para Deus coisas possíveis que nós poderíamos fazer e não temos a confiança naquilo que é impossível, e Ele tem essa capacidade. Olha que coisa linda. Ainda que a alma esteja em decomposição como um cadáver, ou seja, essa alma está morta, mas Ele é capaz de ressuscitar essa alma com a sua capacidade de misericórdia. Ainda que humanamente não haja mais possibilidade de restauração, todas as possibilidades da sua vida, tudo aquilo que você já tentou não deu certo, tudo aquilo que você está fazendo não acontece e o desespero bate. Não deixe isso acontecer, porque Ele tem a capacidade de restaurar. Por menor que seja, Ele tem a capacidade do impossível. É o Deus do impossível. Ele tem a capacidade de restauração. E tudo pode estar perdido, mas Deus não vê as coisas dessa maneira. E isso é que me deixa apaixonado por Jesus Cristo. Ele não olha as coisas dessa maneira. Ele não olha com o nosso olhar pessimista. Ele não olha as coisas com o nosso olhar de dor. Ele não olha as coisas com o nosso olhar, muitas vezes, de inveja, coisas tão ruins que a gente deixa sair de dentro de nós. Ele sempre olha com uma profunda esperança. Isso é que é o importante, ter essa esperança que Deus tem na gente. Ele tem tanta esperança na gente e a gente às vezes não tem a mesma esperança nele. O milagre da misericórdia de Deus fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. Ele é o Deus do impossível, amado irmão. Ele pode mudar a sua vida a qualquer momento. Você só precisa fazer uma coisa. E eu lembro nesse momento aquela passagem do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. E se você abrir, nós cearemos juntos. Ou seja, essa porta não tem maçaneta do lado de fora. A maçaneta dessa porta é do lado de dentro. E mesmo que você esteja na pior situação do mundo e você sentir o toque, abra a porta do teu coração e deixe que Jesus entre e ceie contigo e viva contigo, porque Ele tem a capacidade de salvar qualquer pessoa em qualquer estágio, basta que a gente queira deixar isso acontecer. Quais são as intenções que nós temos para essa quinta dezena? Em agradecimento pela vida de Gleison de Abreu e pela alma de Ayla Sofia e Josefa Teixeira dos Santos Silva. E também rezamos aqui por todos os empregados, pessoas que mandaram mensagens, são muitas mensagens que acabam chegando, a gente não tem como ler o nome de todo mundo pelo volume extenso, né? Mas rezamos por todos eles, sabendo que Deus conhece a história de cada um, que Deus não deixa a nossa oração sem resposta, né, Exato. Deus sabe quem está precisando, Silvio, em qualquer lugar do mundo, nesse momento, Ele sabe todo mundo que está precisando.
E as pessoas às vezes não sabem disso. Isso aqui é o triste, né? Deus sabe o que você está precisando. Eu também quero colocar algumas intenções de pessoas que estão assim, meia precisando dessa força. Eu quero colocar em intenção a Ângela da minha paróquia, que está com problema na vista, mas que ficou meio triste, desenganada, mas ela vai conseguir superar o problema. Ela sabe que eu estou falando com ela aqui, ela vai superar esse problema. Eu quero colocar algumas outras pessoas que me pedem orações sofrendo de doenças que nós chamamos de incuráveis, mas não existem doenças incuráveis para o Senhor. E quero também colocar nessa intenção todos aqueles que estão sofrendo a dor da alma, a dor da perda do ente querido, a dor da perda de coisas da vida, a dor da perda que a gente tem tanta dificuldade de controlar. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero lembrar a você, amigo ouvinte, que esse mês é um mês complicado, é um mês que falta dia, né, Silvio? E eu já contei na folhinha, a gente só tem 17 dias esse mês e a gente precisa bater a nossa cota. E a gente só bate cota, amado, se você me ajudar, se você ajudar a gente, ou seja, os nossos amigos, os nossos ouvintes. Já falei isso aqui mais de uma vez. Nós temos mais ou menos 30 mil pessoas de audiência nesse horário e nem 1/3 delas contribui com a rádio. Eu sei que às vezes você não quer assumir um compromisso de amigo com a rádio, mas você não precisa assumir um compromisso de amigo com a rádio. Você pode fazer a sua oferta anônima, isso é possível, mas nós precisamos da sua ajuda, principalmente nesse mês tão curto e tão pequeno. Nós ainda não conseguimos chegar em 30% da nossa cota e já estamos no dia 9, ou seja, está complicado. Vamos ter aí no meio do mês praticamente 4 dias paralisados, né? Onde não funcionam os bancos, não funcionam muitas coisas, e é importante que você antecipe um pouco a sua colaboração. Aos nossos amigos que têm os carnês em mãos, que têm os seus boletos, antecipem, não deixe para o final. Se você puder ajudar um pouco mais esse mês, faça essa ajuda um pouco mais nesse mês de fevereiro, porque é um mês onde a gente tem todas as contas normais para pagar e tem menos dia para conseguir arrecadar. Preciso da ajuda de vocês. Quem quiser fazer um Pix para nós, o nosso número de Pix é 35 7979 6800 0175. Vou repetir o Pix para você: 35 79 79 68 000175.
Você também pode nos telefonar ou através do Zap 32313560, fazer a sua oferta, entrar em contato conosco, conversar conosco, procurar nos ajudar, nos dar também opiniões, porque não? São tantas coisas boas que vocês podem fazer. Nós gostaríamos de ter sempre um feedback dos nossos ouvintes para que nós pudéssemos melhorar a nossa programação cada vez mais. E precisamos, para isso, de ter contato com vocês, não só da parte financeira, mas também das ideias e das coisas que vocês veem e escutam. Eu quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que colaboraram conosco para passar e atravessar a meta do mês de janeiro, e quero pedir mais uma vez a você para nos ajudar a passar essa meta de fevereiro. Pode parecer impossível, né? Mas olha, não esquece que hoje a gente conversou do impossível. Aquilo que às vezes não é possível para nós, para Deus não é. Ele é o Deus do impossível. E eu tenho certeza que no meu coração, que com a ajuda de vocês, porque nós é que somos os instrumentos da vontade de Deus, veja bem, nós somos instrumentos da vontade de Deus. Você pede a cura a Deus, mas não se esqueça que a cura vem através dos filhos de Deus, dos médicos, dos remédios, das coisas que Ele colocou nas nossas mãos. Então, também, a graça de Deus vem através das contribuições que vocês fazem para a rádio. Precisamos de vocês para que o impossível desse mês de fevereiro seja a vontade de Deus também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Fátima, padroeira da nossa Rádio Catedral, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos todos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Você ouviu agora Terço da Misericórdia,